Fala aí, rapaziada, do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a derrota do Corinthians para o Santos 1-0 na Vila Belmiro. E já é a quinta derrota do Corinthians no Campeonato Paulista. E nesse vídeo aí o Massini, o Arnaldo, o Tirone, a Marília vão falar sobre a partida. A Marília falou que foi uma vergonha o Corinthians, uma bagunça total, time todo errado dentro de campo, sem toque de bola, sem jogada, sem criatividade. Marília desceu o cajado aí, né, nesse vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vocês viram aí lá o Carille falando quando entrou o Neymar, que foi ver o jogo, né? Ontem, o Santos na Vila, o Carille reclamou de tempo para treinar e tal, mas calma, o Santos não vai ter tanto jogo assim. Alguém que vai treinar é o Santos. Né? E o Kozlowski dando a real, né? O time, a briga hoje é para não cair nesse momento. Vou fazer uma correção aqui, talvez eu tenha falado errado o número de meninos mortos do Ninho, foram 10. 10, é. Foram mortos, não sei se eu falei errado, porque o Leonardo falou assim, foram 10 garotos, falei 7? Você falou 7? Não, Foram 10 meninos mortos na tragédia do Ninho do Urubu, tá feita a correção. Só uma família não fez acordo ainda. Só uma família não fez acordo ainda e ninguém, absolutamente ninguém foi responsabilizado criminalmente nada ainda sobre em cima dessa tragédia. Ô Marília, vamos lá, o Kozlowski mandou a real, né? A briga hoje é para não cair. O Corinthians é o vice, é o penúltimo colocado. Se o Santo André vencer hoje, ele é o último colocado do campeonato. Por que ele escalou o time que ele escalou, então? Mas por quê? Não deveria? Mas se o time está disputando para não cair, para que abriu o time do jeito que ele abriu? Ah, poderia ser um empate. É que agora você precisa ganhar, né? Não, ele foi jogar com Wesley, Romero, Pedro Raul, Garro. E se o time está pedindo para não cair? Não faz sentido, desculpa. Eu concordo com o que ele falou e não concordo com o time que ele escalou, nem com as mudanças que ele fez. O time está muito sentido. Mais uma vez, foi uma apresentação ridícula do Corinthians. Você percebe a tensão, você corta a tensão no ar. O sistema defensivo do Corinthians completamente bagunçado, ninguém sabe para onde olha. O gol do Santos é uma vergonha. É uma vergonha a bola. Não é tomou gol de bola parada, não. Essa bola parada. O cara no meio da pequena área, sem ninguém marcando, um de costas e o outro olhando. Isso posto, se a situação do Corinthians é essa, ele tem que falar real para a torcida, fala antes do jogo começar. Escala um time para empatar, não um time para perder. Mas empatar resolve agora? Não, melhora? Não. Ontem, esse jogo, se o pensamento dele para ter um dia de trabalho é um time que está numa situação em que primeiro precisa lutar para não cair, não escala 4-2-4 praticamente, que era o posicionamento do time em campo. É desesperador. Os dois laterais sofreram muito. Claro, já não são longe de serem virtuosos marcadores, o Hugo e Fagner. Você coloca o Fagner aqui e o Romero aqui, é um buraco no time. Do lado esquerdo, então, o Caetano e o Hugo vão sonhar com ter pesadelo, no caso. Com o Otero, quanto tempo? O time foi muito mal escalado. Ele não tem culpa, a culpa é do outro, é desse, é daquele, é do técnico, é da antiga diretoria, é dos 4 imigrantes que fundaram o time em 1910. Não tem o menor cabimento o time que entrou em campo ontem. Não tem o menor cabimento. O Fausto Vera está em péssima fase. Ok. Não sei quem está em péssima fase. Ok. Para que subiu os meninos da base que foram bem na copinha? Foi mais um no meio. Da base, você acha? Wesley e Romero estão jogando muito? Não. Quem é experiente para jogar um jogo desse? Entre os dois, Romero. Então você tira o Wesley. Se você não vai ganhar o jogo, você não tem nenhuma perspectiva disso, você tem que sobreviver, nem que seja 45 minutos para tentar alguma coisa, ele foi muito mal no jogo. O time foi mal no jogo. Ele foi mal no jogo. Quem instruiu ele, quem deu para ele o jeito, vai lá e joga, foi mal no jogo. Falei sobre a história do Garro. Os 2 times em que o Garro havia treinado com o Mano Menezes eram 4-4-2 quase. E sempre com o Yuri Alberto na frente, né? Sempre com o Yuri Alberto. Característica diferente. Desculpa, não tem cabimento que aconteceu ontem. Nunca na vida treinou esse time. Você teve um dia para trabalhar o time, não era esse time que ele podia escalar. Com todo respeito, ele mal começou, pegou fogueira para cuidar.
Mas se era isso que ele queria, que é isso que é o recado que ele tem que dar para a torcida, que o time está disputando para ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista, não tem cabimento de colocar o time no 4-2-4. Não tem. Massa, do outro lado, o Santos. Perdeu só 3 pontos até agora, líder absoluto, 1-0. Também não foi uma grande partida do Santos, até sofreu no segundo tempo, né? O Corinthians pressionou. Não, no primeiro tempo foi. O Santos jogou bem. No primeiro tempo foi, né? O segundo tempo. E teve um pênalti, né? Que não foi dado, um chute lá por baixo. Foi pênalti, ponto, acabou, mas não é um pênalti. O juiz estava na frente, ele viu o chute, ele não deu nada? Nada. Não tem VAR para olhar se a ponta da chuteira pegou atrás do tornozelo do Maicon. Eu achei na hora pênalti. Eu também achei. Que não tinha porquê o cara dar aquele chute até por trás. Isso posto, põe o lance ali, olha onde está o juiz. Ele não quis dar o pênalti. Não é lance de VAR, não é erro, crasso, manifesto de não sei o que lá. E o juiz viu, não deu, acabou. Ele que hoje responde para a Federação Paulista. Não dei porque achei que não tinha pego, não dei porque não me falaram, não dei porque não sei o quê. Não é um lance de chamar ninguém. E o Santos, Massa? Primeiro tempo realmente bom, fez 1-0 e tal. Segundo tempo, menos bom. E tem muito a ver com o que tem no banco e com a capacidade física do time, né? O Santos caiu bastante no segundo tempo. Não tomou o gol de empate porque o Corinthians realmente está numa fase muito ruim. Ficou bem... Bom, vou começar pela parte ruim, né? Vou começar pela parte boa da coxinha. Você come coxinha também com garfo e faca? Dependendo do tamanho, como com garfo e faca. Certo. Bom, e você começa por cima ou por baixo comer a coxinha? Como eu prefiro assim? cortar ela... Embaixo da coxinha? A coxinha é um cone. Eu prefiro... Não, se é com garfo e faca, tanto faz. Não, cortar lá ao com a meio. mão. Eu prefiro cortar lá ao meio e aí comer proporcionalmente. Toda a minha solidariedade. Não, eu... Mas por quê? Olha, Oswaldo Pascoal. Desculpa aí quem tá Oswaldo Pascoal, você me desculpa, mas eu vou usar essa. Jesus! Mas vem cá, qual que é o correto? Não tem correto, tem preferência. Eu vou pela parte mais gorda. Isso. Aí você queima a boca, tá melhor você cortar. Queima a boca. E acabou. Vamos lá, Santos. Santos, sempre Santos. Bom, vamos lá. Deus, é difícil. Coxinha, hein? Já me perdi um pouco. Aqui, ó. Vou começar pela parte boa. Os dois laterais do Santos mandando no jogo, no primeiro tempo. Os mesmo dois o Rainer volantes. destro, né? Interessante Isso. como ele jogou bem mesmo. E ele entrou por dentro algumas vezes, criou um lance perigoso, foi derrubado. Os dois volantes firmes também no jogo, o Pituca e o Schmidt, que acabou fazendo o gol na bola parada. Então, o William se mexendo bastante e o Guilherme, o jogador que deu equilíbrio para o time pelo lado esquerdo. Então, o Santos dominou o jogo, não chegou a criar tanto assim, mas poderia pelo volume, por deixar o Corinthians lá atrás, poderia ter feito mais um gol. E aí no segundo tempo você vê que, né, o banco não é para isso. Mas tudo bem, porque o Santos vai precisar de um elenco de 35 jogadores, 40 jogadores. Ele vai fazer poucos jogos, um por semana, só tem a Série B para disputar. A campanha já é maravilhosa. Se você pegar os últimos anos do Santos, o Santos já fez mais pontos que nos 2 últimos campeonatos paulistas inteiro, nesse momento. Então, vai se classificar. Provavelmente, se mantiver, vai fazer o jogo na casa dele, né? Na próxima fase, mata-mata. Como não tem restrição de torcida no estadual, se continuar assim, é possível até que o Santos se prepare para estar numa final, decidindo na Vila. E aí é muito difícil, não importa qual é a situação, se ele está na Série B, se não está na Série A. Então agora só depende dele, Santos, né? Manter isso e ter uma situação mais... Sobre isso, eu queria fazer só um comentário. Claro. Porque eu acho que a gente, com razão, aumenta a lupa nos casos de homofobia na Neoquímica Arena. O Corinthians jogar de novo na Vila Belmiro com o Santos, depois de tudo que aconteceu nas últimas 2 vezes que o Corinthians jogou na Vila Belmiro com o Santos no ano passado, é uma vergonha. Sem dúvida. O Santos estar jogando na Vila Belmiro... Você está contando aquela que o Cássio foi agredido. Também. Essa é a última que teve rojão. O que acontece na Vila Belmiro e o que não acontece para punir o que acontece na Vila Belmiro é uma coisa que a gente, imprensa, torcedores, Ministério Público, que gosta de se meter em tudo, é absolutamente passivo. Eu não tenho nada contra a Vila Belmiro. Eu adoro a Vila Belmiro. Agora, não tem cabimento. Concordo. A gente está vendo o Santos jogar na Vila Belmiro e... Eu acho que validar a barbárie. No caso de
E é verdade, só esse parênteses, mas no caso de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, é um outro tipo de análise quando tem alguma situação como o que aconteceu, né? Então mais rígido. Muito mais rígido. Muito mais rígido. Vai acontecer lá punição na Série B, não sei quantos jogos, mas é recorrente, é uma coisa, né? E o Santos continua jogando no seu local, no seu alçapão e tudo mais. Enfim. Só que tem que falar sobre isso, porque quem estava na Vila ontem não tem, provavelmente, alguns talvez, não tem exatamente a ver com o que aconteceu no último jogo contra o Fortaleza. Neymar não tem a ver. Foi em dezembro. Foi em dezembro. Eu não consigo entender. A punição do Santos são 5 jogos na Série B. Por quê? Porque o alambrado na Série B ele é mais fraco do que no Campeonato Paulista? Verdade, tem toda a razão. Talvez tenha no Código Brasileiro de Justiça Esportiva alguma coisa da punição ser na mesma competição organizada, só para concluir, organizada pela entidade. Sim, mas isso são as punições esportivas. Não, sim, entendo que o jogador tenha que cumprir a punição. A Federação Paulista está sob o guarda-chuva da CBF, né? Então... Não, eu só acho que a nossa lupa é muito diferente. Por exemplo, a gente viu o que aconteceu em São Januário. Inclusive, o Ministério Público e Justiça do Rio de Janeiro como tratou com preconceito a localização geográfica de São Januário para impedir que o Vasco jogasse lá depois da punição esportiva. E no caso da Vila Belmiro, isso não acontece. Eu não estou dizendo que tem que acontecer, só que tem uma recorrência enorme de problemas. Concordo bastante com isso, verdade, tem toda a razão. Arnaldo, aqui o Celso Luiz fala, o programa não é bom, é ótimo. Quantas saudades da época em que volante sabia jogar, tocando a bola para frente. Pena que nenhum técnico do Timão não enxerga que o Michael não joga nada. Esse é um dos caras que as pessoas estão reclamando aqui. Mas, claro, a galera acabou de chegar. Tem gente elogiando o Ranieri, tem gente falando que o Ranieri não joga nada também. Na verdade, o Massa estava secando o Santos. E aí, acho que a comparação, ela é até chocante do estágio de cada time depois de um final de ano parecido com o adendo que o Santos caiu para a segunda divisão. O time do Santos já tem um padrão de jogo. Com o Carille, com os dois volantes, sobretudo. São dois volantes canhotos que jogam para frente. São canhotos que armam o Pituca e o Schmidt. Era o trio com o Juliano se machucou contra o Palmeiras, começou o Casares, que eu acho que o Casares é capaz de lances geniais e de lances grotescos, não tem grande recomposição, ele se machuca, entra o Nonato, e que tenha mais ou menos a característica do Juliano. O Santos já estava em vantagem, aí tomou conta do meio de campo. E acho que esse acerto muito mais rápido do Santos do que do Corinthians em termos de time, campo, equipe, é o que é o chocante, né? Claro que também por conta do que a gente sabe da repercussão, do furacão e do tom que a administração nova do Corinthians deu para esse seu mandato. O Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, não está todo dia na televisão falando que vai trazer o Neymar de volta, alguma coisa. O Neymar estava no estádio. Tá bom, certo? Os jogadores... A dupla de zaga Gil e Joaquim é melhor que a do Corinthians hoje? Mas bem melhor, não? Então, mas o Félix Torres não é um bom jogador? Não, mas aqui tá. Mas ele não era é um bom jogador. Dupla, né? É que ia ter o Veríssimo. Então, mas isso. Esse é o que é o... É o que a gente vem falando sempre. Vai ter o Veríssimo, então abre mão do Gil. Aí o Veríssimo vai e não tem o Gil. Isso aí. Qualquer jogador do Corinthians novo, ele não pode ser analisado nessa bagunça, nessa zona, literalmente. Nenhum jogador do Corinthians. Estreou 2 jogadores do Corinthians ontem. O Garro e o Pedro Raul. Não dá para os caras, não tem nem como analisar os caras. Não tem nem como. Os caras estão mais perdidos que baratos. É uma bagunça geral. Não tem padrão algum. Os jogadores acho que mais antigos, eles sofrem lá. O Cássio, você vê ele parece jogar há 1 ano e meio de mau humor. Você olha, o cara está de mau humor. Você fala, putz, grila, vou ter que agora, de novo, sei lá, bombardeio para lá e para cá. O Fagner emagreceu, voltou em forma, ficam 2 caras em cima dele todo jogo. Então, é muito frágil coletivamente o Corinthians hoje. Tem uma dificuldade aí, Arnaldo, não sei se você percebeu. Por isso que a minha crítica ao Kozlowski, que não tem nada a ver com a história toda, mas o time que ele colocou em campo ontem, a chance de ganhar era nenhuma, gente. Que me espantou muito no primeiro tempo, como os jogadores do Corinthians ficam distantes uns dos outros. Sim. Né? Você tem sempre... o Santos tinha sempre 1 ou 2 opções de passe, estava 11 jogadores de cada lado. Exato. E acho que... E aí, né, Massini, o Carille, ele
nunca na vida escalou um time como ele tem escalado o Santos. São 2 volantes armadores, nenhum é pegador, e ele joga no 4-2-4, o Santos. E depois são 4 caras, Otero e Guilherme, um centroavante e um 10. Pode ser o Casares. Quando o Nonato entra, ainda dá uma agrupada mais com os 2 volantes. Isso. Mas nenhum é volante e caçador. Os 2 são... O Schmidt era meia, o Pituca sempre foi armador. O Carille tá faceiro. Porque ele tem segurança para fazer isso. E ele teve um caminho coerente. Ele definiu um time, estreou, ganhou lá no Botafogo com o Odotero, repetiu o time contra o Palmeiras no segundo jogo. Contra o Palmeiras ele mudou um pouco, citou até as condições do gramado, a questão do desgaste do terceiro jogo, gramado sintético, aí ele trocou o centroavante, deixou o Juliano fora, mas ele tem insistido num formato que tem uma cara, pelo menos. Não é um super time. O Santos já fez mais que nas 2 últimas campanhas, 3 do Paulista. 2 com certeza. Está virtualmente classificado já. Mandar um abraço pro Caio. Caio São Paulino, Marília. Eu fui à padaria hoje de manhã e o Caio, aquele jeitão, Massini, falei, ih... Dedo retinho? É. E é duro, dedo retinho é duro. Tudo bem, ele falou, eu sou o Caio. Não, antes ele falar, eu sou o Caio, ele falou, eu sou o São Paulino. Ah, tá. Mas eu adoro os seus comentários e gosto. E o programa é muito bom. O programa é bom. O programa é bom. Então, Caio, mais um abraço para você aqui, agora de todo o grupo. Aqui já manda aqui mensagem o Éder Inácio. Salve G4. O jovem Antônio Oliveira aguentará a pressão da atual situação do Corinthians? Seria ele apenas um Lázaro com grife portuguesa? O programa é bom. Não, é um técnico que já está aqui há um tempo, já conhece o Brasil, né? Mas assim, a pergunta que eu faço para você, Marília, o Antônio Oliveira viu o jogo de ontem, certamente. Você acha que ele terminou o jogo e ele falou, olha, de bom eu tenho isso aqui. O quê? Olha, se ele tem alguma formação de técnico, ele deve ter pensado, essa escalação não dá. Primeiro. E de bom... O Garro não foi legal? Então, tem que ter uma vontade enorme de enxergar nele uma luz no fim do túnel. Parece bom, mas, como disse o Arnaldo, não dá pra... Eu não consigo chegar a essa conclusão que tanta gente chegou depois do jogo, que... Uau, vejam, que maravilha. É igual quando o Matias Rojas estreou, foi isso aí também. Foi um deslumbramento, ele fez uma jogada pela direita, uma bola parada boa, e o Corinthians ganhou do América. E aí parecia que ia resolver a meia pelo lado direito quando não tivesse o meia esquerda, que era o Renato. Jogava mais pela esquerda. Eu não sei, não vejo isso. O que eu acho é que, assim, hoje teve uma reunião de novo para tentar resolver a história do Mano, para poder inscrever o Antônio Oliveira, está encaminhado, mas não está assinado. O que eu acho que ele vai precisar fazer é o que o Kozlowski falou depois do jogo. Qual é o objetivo do Corinthians até março? Que é não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Depois ele tem um mês para treinar. O Corinthians agora é isso. Não cair. É isso. E nisso ele acertou, só não consigo entender a escalação. Porque ele foi técnico, ele é experiente. E técnico de um time que precisava de pontos, é verdade, porém numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. Eu realmente não consigo entender. Não tem opção no banco. Tem opção no banco. A opção pode não ser boa, mas tem opção no banco. Ele não precisa jogar. Gente, o Corinthians não tem ponta direita. Não dá para jogar com 2 pontas. O Romero não é, o Wesley não é. Não tem cabimento isso. Dúvida. No melhor momento da história, uma vez na vida, você colocar o cara improvisado ali para fazer uma função. Mas num jogo fora de casa, do jeito que era ontem, contra o time que tem a melhor campanha não importa que é o Santos rebaixado. Eu não acho argumentos para entender. Nada contra o rapaz. Eu entendo que ele pegou o time na terça-feira de manhã e falou, vai lá. Porque, na verdade, na cabeça dele, embora o Mano na segunda, ia aparecer o Zanardi na segunda tarde. Isso não aconteceu. Então, ele teve o treino da terça de manhã e viajou para Santos. Eu entendo. Mas, assim, põe a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho. O Romero não é ponta direita, nem o Wesley. Não adianta você fazer 4-2-1, 2-1... Não... de um buraco. São 2 laterais que ficam expostos. Então, você colocar o Ranieri de primeiro, mas você querer que seja o Maicon que arme alguma coisa pela esquerda e ele que entre na área para pisar na área? Olha, nem no videogame na minha cabeça teria funcionado e realmente eu não consigo entender. Agora, sobre só o que o Arnaldo estava falando, das situações de Corinthians e Santos, elas são muito díspares numa coisa. O final do ano do Corinthians... o corintiano tinha essa sensação que o santista tem agora. O problema foi resolvido.
Então, a Renovação e Transparência perdeu a eleição e o Corinthians não foi rebaixado. E haveria uma reformulação. Então, as 3 coisas que precisavam acontecer no Corinthians no final do ano passado, aconteceram. O Santos não. O Santos caiu. A eleição foi feita depois do Santos ter caído. O Santos perdeu jogadores importantes, Marcos Leonardo, não jogadores que ele queria se livrar. Se livrou de alguns que ele queria se livrar, mas também perdeu jogadores que ele não queria perder. Soteldo, Marcos Leonardo, esses jogadores. O começo contrata um técnico com problemas. O Carille chega e tem o problema do time do Japão. Fala, não pode, não pode, escreve, não escreve. São coisas que aconteceram, e só que o que aconteceu? O Santos ganhou. E como diz o Arnaldo, a vitória ela é terapêutica nesse caso. O Corinthians não só não consegue estancar a crise dentro de campo, como ele não consegue estancar a crise de fora de campo. Há até uma tentativa de terça-feira para cá, hoje é quinta, terça, quarta, quinta, para diminuir a temperatura, fala-se menos e só vai escrever um quando o outro for embora e tal. Que é uma mudança de rota importante, vai ser importante para a gestão do Corinthians. Agora, quem dentro do CT... Joaquim Grava entende de futebol. Gostaria de saber. E aí seria importante ter alguém lá que entendesse desses jogadores, entendesse deste elenco, conversasse a língua deles e não impusesse credibilidade, choque de gestão e vamos lá, que aqui é o Corinthians. Não é reunião dentro do CT com torcida organizada e nem uma ou outra liderança que está claramente abalada que vai resolver o problema. O Corinthians precisa, dentro do CT, de uma pessoa que entenda do Corinthians. De graça. Mas, gente, olha, a Marília falou uma coisa importante do Carille, mas... E depois ela vai corroborar o que eu vou dizer. O Santos tinha 10 jogadores novos no time ontem. Tinha. Não, contratou 12, né? Não, contratou 13 e 12 já jogaram. Ontem 10. Ontem você tinha com exceção do João Paulo, tudo novo. Guilherme novo, William chegou agora, Casares, Otávio. Bom, é isso. Então, 9. Você entende? O Santos agiu rápido, tinha um profissional competente para fazer. Então. Né? Porque o Santos também liberou bastante gente, negociou. Sim, mas acontece que foi... Lucas Lima foi viajar. Só tô que não tem modelo. Tem modelo, não tem fórmula do sucesso. Porque a bagunça do Santos no ano passado, ela começou esse ano assim. E o Carille, o time quer, o time não quer, pode, não pode. Foi embora um, foi embora outro. Lucas Lima vai embora, não sei quem vai embora. Então, também não é que foi assim, não. O time foi rebaixado e vamos dar um choque de gestão aqui para as coisas funcionarem. Começou errado, mas ganhou. Um treinador começou errado, né? Mas a partir daí... Aí acertou. Fechou, vamos embora, vamos que vamos. Entendeu? Porque podia dar errado também. A Maria tá certa, podia inscrever o cara e a FIFA, sei lá, alguém. Aliás, isso ainda tá... Não, vai acontecer. Vai acontecer, porque o time japonês quer receber lá uma grana. Então, isso pode acontecer lá na frente. Do Santos ter que tirar o Carille do banco. No caso do Japão, até eles escrevem o contrário, né? Eles vira a página, o contrário do que a gente faz. A parte do contrato, pelo que me contaram, até foi uma pessoa do Santos, o contrato de trabalho com o Carille, no time japonês, traduzido, o artigo 1 é sobre a rescisão. Não começa pelo que é o contrato, mas pelo como acaba o contrato. Tem lá a multa do Carille, não é o primeiro artigo não tinha como ter não lido. Não, o Santos vai ter que pagar isso aí. Agora, só comparando os dois, fica latente a incompetência da nova gestão do Corinthians. Sim. Isso é que chama mais atenção. Claro. E eu acho que os dois largaram vencendo por 1-0, certo? Isso. O Corinthians venceu o Guarani e o Santos ganhou do Botafogo de Ribeirão. E em tese, desculpa, Arnaldo, o Corinthians tinha uma vantagem, porque já tinha o técnico. Então, exato. Isso que eu ia falar. Agora, a partir da vitória na estreia, o Corinthians foi se auto... Porque a partir da vitória da estreia, a direção do Santos não apareceu mais. Não teve promessa, evento, pirotecnia. E o Carille começou a manter com o discurso Carille, que a gente viu lá recebendo o Neymar, em vez do discurso humano de colocar mais fogo no parquinho. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a derrota do Corinthians para o Santos, 1-0, e o Corinthians numa derradeira, pessoal, é derrota atrás de derrota. Parece que a situação parece estar irreversível, né? Porque a cada jogo que passa, o time faz uma pior atuação. Tá complicado demais a situação do Corinthians.